Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje vamos ter como invitada especial a Dalvenice. Dalvenice é consteladora, foi aluna do nosso programa de formação, parte da equipe do nosso programa de formação. E hoje ela vem nos contar um pouco da sua história, de como a constelação mudou a sua vida, quais foram aquelas situações que fizeram mudar a sua percepção e melhorar a forma de ver algumas coisas. A Vinícius está aqui entrando. Convite dela. Oi? Oi? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Agora saiu a imagem. Agora Boa sim. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo certo, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o nosso convite, o meu convite. Deu uma travadinha aí a sua imagem. Oi? Só um pouquinho, pessoal, que a imagem que a da Vinícius travou aí. Você está me escutando, Vinícius? Pode escrever no chat para a gente saber se você está aí, é só a sua imagem. Oi? A sua imagem para a gente está congelada. Quem sabe você sai da live e entra de novo. Eu não consigo nem te ver, nem te ouvir. Acho que travou isso aqui. Ó, pessoal, vamos fazer uma. Eu vou remover você. Agora, dá, Vinícius, me dá de novo um oi para eu te convidar de novo. Vamos ver. Tentando de novo. Aê, agora sim. Agora foi. Estou tentando aqui pelo computador também. Ai, meu Deus. Tudo certo, no seu momento. Tudo certo, e a gente já começou, né? Se fosse a constelação, já saberíamos do caminho. Com certeza. Então, um prazer te ter por aqui. Eu queria começar a nossa live perguntando quem era a Dalvenice antes de conhecer as constelações. Ah, antes de conhecer as constelações, primeiro boa noite, né, para todo mundo. E antes de conhecer as constelações, assim, eu sempre tive muita curiosidade em saber o porquê de tudo, né, dos acontecimentos na vida da gente, né? É, nas constelações a gente estuda sobre as repetições, né, os padrões, e isso sempre me chamou muita atenção, porque na minha família havia várias repetições, e para mim tudo tinha que ter um porquê, como de fato existe um porquê, né? Só que eu ainda não sabia onde buscar, né?
Então, assim, lá atrás eu não comecei diretamente nas constelações, né? Foi um caminho longo, bem longo, né? De aprendizado, acho que, né, tudo tem o seu tempo. Eu vim amadurecendo, vim expandindo consciência, até que eu cheguei nas constelações, né? E eu tinha, aqui na constelação a gente fala, né, o que a gente tem, o olhar sistêmico, eu só não sabia ainda definir o que era, mas eu sempre tive esse olhar, né, sempre ligando uma coisa à outra, né, enfim. E até que eu cheguei na constelação. E ao chegar nas constelações, para mim, assim, complementou tudo aquilo que eu já vinha estudando, que eu já vinha descobrindo, veio fazendo muito sentido, né? As coisas que aconteciam na minha vida, na vida dos meus familiares, né? No meu sistema familiar. Ou seja, que já você vinha um percurso de autoconhecimento e as Sim, constelações apareceram como mais uma ferramenta na sua busca. Não foi uma sim, coisa em particular que te fez chegar a uma primeira constelação, mas foi todo um processo de busca de diferentes ferramentas. sim. E a constelação foi um divisor de águas também, né? Porque veio ali amarrar, né? Que a gente fala, vai fazendo a colcha de retalhos ali, e a constelação veio ali para amarrar, né? Tudo ali que eu já vinha trazendo na minha caminhada, e para mim o mais fantástico das constelações em si foi a questão da ressignificação do gênio. Esse para mim foi assim tudo de bom, né? Porque você também já, né? A gente nós somos colegas de formação, já acompanhou várias, né? Constelações minhas e viu tanto que eu tinha forte, né? Ali nas minhas constelações, a questão do gêmeo sobrevivente, né? Então, assim, essa questão do gêmeo para mim, da síndrome do gêmeo, respondeu tantas perguntas que eu tinha. Sabe aquela questão Você de consegue trazer alguma dessas questões, alguma dessas perguntas para o pessoal que não tem muita noção do que é a síndrome do gêmeo? Quais eram seus sentimentos que você percebeu e conseguiu associar a essa síndrome? tá, antes eu, né, só voltando um pouquinho, sabe quando a gente está lá na escola, tem professor fala alguma coisa, você tem vergonha de perguntar, mas sempre cresceu com aquela dúvida? A questão do gêmeo para mim foi isso. E quando veio a síndrome do gêmeo, né, o esclarecimento no curso sobre a síndrome do gêmeo, esclareceu muita coisa para mim, né? Porque se a ciência, né, lá na escola a gente aprendia que apenas um espermatozoide rompia, que apenas um era formado, um saco gestacional era formado, aí eu ficava me questionando, então como que nascem os gêmeos? Né? Essa coisa de criança, né? Ficava questionando e tudo. Né? Mas, porém, essa questão do gêmeo, da síndrome do gêmeo, né, que traz, que pode ser não somente um bebê, mais de um bebê no útero, e sim as células, né? Você, melhor do que ninguém, pode também explicar para todos nós aqui, né? Agora explica um Especialista pouquinho no mais sobre a assunto. síndrome, mas eu queria mais ou menos dar uma introduzida através dos seus sintomas. Uhum. Os sintomas que eu tinha, questão ali naquela listinha que a gente tem do isolamento, né, o sentimento de rejeição, né, inadequação, uma questão sempre que me chamava muita atenção, aquele mês ali que antecede ao aniversário, o desconforto muito grande, mas é muito grande mesmo, né? Até que eu tomei consciência, né, que é aquele período, né, de pré-nascimento, né, que a gente tem. Então, assim, uns chamam, cada um, uma linha dá um determinado nome, né? Então, assim, depois que eu tomei a consciência, né, dessas questões, eu vi que realmente é a síndrome do gêmeo, né? Então, assim, eu tinha vários sintomas.
Então, para contextualizar, para quem não conhece sobre a síndrome do gêmeo sobrevivente, a síndrome é o conjunto, a gente define a síndrome como o conjunto de sintomas decorrentes de um trauma gestacional onde houve mais de um embrião e em algum momento da gestação o embrião se perdeu. Então, pode ter iniciado o projeto de vida 2 embriões, 3 embriões, e pelo menos um se perde. A maioria das vezes, ele se perde antes do primeiro mês de gestação e não deixa marca nenhuma que a gente possa registrar. Não tem uma ecografia, não tem nada que você consiga identificar que houve esse outro irmão gêmeo. No entanto, no sobrevivente, o tempo que durou essa experiência foi o suficiente para deixar marcas dentro dele. E dependendo como a pessoa interpretou a perda desse irmãozinho gêmeo, são muitos dos sintomas que ela traz. Mas a gente tem conhecimento que não só a perda de um irmão gêmeo que ocasiona todos os sintomas que a gente identifica dentro da síndrome. Existem muitos outros traumas gestacionais que podem ocasionar uma desconexão com o vínculo da mãe, uma vergonha excessiva, uma repetição de não quero chegar ao nascimento, um sentimento de medo em excesso, de insegurança em excesso. Mas, no caso da Dalvenice, a gente identificou que você tinha um outro embriãozinho junto, não foi? Oi? Voltou? Sim, estou te ouvindo. Voltou. Então, o que acontece? Quando a gente tem um trauma gestacional, a gente entende que a origem desse trauma, dos sintomas que gerou esse trauma, tem a ver com o passado da nossa família. Se lá atrás, no passado, houve uma pessoa que foi excluída porque fez algo errado e gerou um sentimento de vergonha na família, de repente o teu trauma gestacional, você interpreta com excesso de vergonha. Mas a gente não pode corrigir somente lá o passado, porque como falamos, o sobrevivente fica com uma marca. E essa marca fica dentro da fisiologia da gente. As nossas células todas têm memória celular. Então, essas nossas experiências vão ficando armazenadas na nossa memória celular. Mais para frente, quando o nosso sistema nervoso começa a se desenvolver, as experiências que a gente teve dentro do ventre vão se armazenando também na forma como a gente reage inconscientemente frente às situações. Daí que, ao longo do nosso período gestacional, a gente grava um monte de experiências inconscientes. Racionalmente, a gente não entende o que está acontecendo, mas a nossa fisiologia reage. Quando a gente trabalha o olhar sistêmico unido com a elaboração dos traumas gestacionais, que é o que a gente chama do processo de ressignificação da síndrome, a gente vai corrigindo tanto a parte do sistema familiar, quanto essas memórias que ficaram inconscientes dentro de nós. E aí vem um novo capítulo da nossa vida, porque a gente muda o olhar para a vida e consegue mudar certos hábitos que vinham desse piloto automático. Você consegue nos Sim. comentar, Vinícius, alguma das coisas que mudaram na sua vida? Foram várias, viu? Um dos hábitos que eu tinha, né? Às vezes as pessoas não ligam, mas foi muito interessante. Tudo que eu comprava, por exemplo, um enfeite, um lápis, canetas, tudo que eu comprava os pares. Sempre, né? Independente, comprei uma caneta. Não, eu sempre comprava duas. Vou comprar um bibelô, sempre comprava dois. E assim foi. A questão, por exemplo, de quantidade de alimentos, né? Eu ia fazer um prato, um alimento, eu fazia o dobro, o triplo. Nunca fazia uma porção somente para mim, né? Tudo que eu fazia sempre era assim, dobrado, né? Naquela questão, se faltar para o outro. De repente nem tinha o outro aqui,
nem tenho outro, mas é esse sentimento de ter o outro, né? Sempre tinha aquela questão do vazio, sem saber o porquê, né? Então, assim, essa questão, né, do comprar duplicado parou hoje, né? Eu já vejo, né, depois dos exercícios, né, da ressignificação que eu fiz, eu vejo, não, honro meu gêmeo, já fiz os exercícios, não, agora sou eu, né? Eu sempre costumo contar a história eu faço o exercício praticamente todos os dias. Quando eu vou comprar o pão, né, o pão de sal, o pão francês, que eles vêm grudadinhos, ali, mesmo que eu vá levar dois, que geralmente eu compro dois, porque é um para mim, um para minha sobrinha. Ainda assim, eu tenho aquele hábito agora de separá-los, né? Eu pego, eu separo, aí coloco eles de forma individual no pacotinho. Porque isso aí, para mim, eu estou fazendo, eu me reconheço, eu sou da Alvenice, e teve o gêmeo? Teve. Então, ele se foi, né? Porém, agora eu estou me curando, né? A partir do momento, né, que a gente muda o comportamental, qualquer insight ou desconforto que venha, né, se você está ligado ali, você pega, ó, isso aqui é alguma coisa ligada ao gêmeo, né? Para mim sempre é assim, eu sempre vejo essas questões, né? Tem dias que tem sintomas que falam mais alto, né? Então, como a gente tem o olhar sistêmico e às vezes não prestamos atenção, às vezes a gente está um pouquinho mais desligada ali no dia a dia, mas eu presto atenção, tá, por exemplo, fui à feira, começo a ver tomate duplo, banana dupla, aquela coisa toda, abriu um ovo, abriu ali gema dupla, opa, o que que está acontecendo aqui? O que que o gêmeo está querendo, o que que ele, ainda eu tenho que olhar para essa questão, né? Então, assim, é bem interessante quando também, assim, nas constelações, né, esses sintomas aí que você falou, eu consegui identificar entre vários aspectos, né? Eu tenho essa questão mesmo que ali dentro, com certeza, deveria ter outro comigo, né? Mas ainda assim, nas questões familiares, também induziu a essa questão do gêmeo. E qual seria a coisa mais gritante na sua vida que mudou depois que você começou a elaborar a sua história como gêmeo? Além de, eu estou entendendo que para você, uma das coisas que mais vem na cabeça de lembranças são as coisas duplicadas. Mas internamente, em você mesmo, o que foi o mais gritante que mudou? A questão da rejeição, porque não sou eu, né? Eu tinha aquela questão da rejeição a partir do momento que eu tomei consciência da questão do gêmeo, para mim isso aí se foi. A Maravilha. questão da rejeição, a questão do não celebrar o aniversário. Celebrava, mas assim, de forma mais discreta, aquela coisa assim. Então, assim, não querer celebrar mesmo, né? Então, assim, tem várias questões que foi mudando, mas essa questão da falta de inadequação, né? Sempre achar que não está adequado, a questão da timidez, jamais eu estaria aqui se fosse em outra época, né? Quando começou o curso, né? Que a gente tinha aquele tanto de pessoas lá, minha câmera praticamente quase era fechada, eu nunca participava, e essa questão, né? Do aparecer, do falar, né? Me mostrar, por exemplo, aqui, né? Isso aí para mim abriu completamente. Muito Porque semelhante, um dos sintomas minha. sintomas porque um dos sintomas também é a questão da timidez, né? O fechar, né? Então isso aí também abriu, assim, eu sinto que eu posso dizer que é uma cura, sim. Perfeito. Mas alguns dos seus sintomas eu compartilhava também. O excesso de medo do julgamento. Eu também, há uns 5 anos atrás, 5 ou 6, quando começamos a trabalhar
a parte do gêmeo e também não abria câmera, eu não era uma pessoa que ia abrir um microfone, perguntar em aulas jamais. Para mim, Uhum. eu ter que levantar a mão numa sala de aula para fazer uma pergunta, já o coração ficava aqui na boca, tremendo, e até poderia esquecer a pergunta, mas eu não me atrevia a fazer. Hoje em dia, estou aqui abrindo Justamente, uma live, né? aham, eu tinha vontade de ser constelada ali no grupo, mas eu não tinha coragem da exposição. O tempo todo eu ficava, né, com aquela coisa ruminante também, que é uma das características também, né, o pensamento ruminante. E aí, o que que vão achar, o que que vão falar? Não, a gente estava num ambiente seguro, eu fui, né, criando a confiança em mim, no grupo, né, até que aos pouquinhos tudo foi se abrindo. A cada constelação que eu fazia, né, fui identificando o gêmeo em mim, fui identificando o gêmeo em outras pessoas da família, o que que gêmeo de, por exemplo, de um familiar que estava interferindo no meu também, né? Não sei se você se lembra, acho que você que estava nessa constelação, né? Então, assim, é uma questão bem complexa, né? Para a gente entender às vezes, mas que quando a gente entende e a gente acolhe, a vida da gente muda. E você resolveu assim os seus sintomas com uma constelação ou foi um processo? Não, na verdade, o meu foi com processo, né? Exatamente. Foi com processo. Então, É uma assim, já coisa. vem Pode falar. das constelações que a gente fazia, né, nos grupos, nas mentorias. Quando a gente fez a imersão, né, presencial lá em São Paulo, aquela ali para mim também foi assim um ápice que eu posso dizer, porque é como se tivesse dado um reset mesmo, né, que foi o que eu senti. E até ali no dia a dia, quando a gente saiu dali, eu saí com aquele corpo bem pesado, energia densa, né? Porque mexeu com muita coisa, né? E eu me lembro que eu cheguei no quarto, né, do hotel, e assim, eu sempre que eu chego, eu gosto de tomar o banho, né? Depois deito. Não, aquele dia parece que eu desabei na cama. Mas desabei assim, como se fosse um poste caindo mesmo, né? Desliguei totalmente, né? Eu falei assim, gente, será que eu tô morrendo? Sério, foi uma sensação, assim, muito diferente mesmo. Eu falei, deixa eu ficar quietinha aqui, vou dormir, né? Qualquer coisa eu chamo o povo para me socorrer aqui. Mas, assim, foi tudo, em parte, depois foi tudo muito tranquilo, né? Porque eu precisava realmente daquele momento do sono, porque realmente mexeu com tudo, né? A biologia da gente, que ele não mexe, né? A constelação, né? Mexe com tudo ali. Então, deitei, dormi, e interessante que foi porque eu acordei e fui ligar a TV. E eu geralmente não assisto filme, né? E a televisão não ligou, né? Para gente que está aqui na constelação, a gente vai entendendo, né, os pontos. A televisão não ligou. Chamei o rapaz do hotel e ele falou: não, precisa de ser reiniciada. Foi o processo que aconteceu comigo, né? E, para minha surpresa, eu que quase não assisto filmes, coloquei lá em qualquer canal e o que, que estava passando? Duas questões ali que aconteceu comigo nas constelações. Estava passando um filme sobre Natal, que eu também tenho uma questão muito forte com o Natal. E que na constelação também, na presencial, ali eu entendi o que que era, entendeu? O porquê não gostar do Natal, como tantas pessoas gostam, né? Que já vem da minha linhagem da avó materna. Por quê? Nos natais, ela tinha que trabalhar na casa, né, da família que ela trabalhava. As filhas ficavam sozinhas. Ela fazia o almoço de Natal no domingo, né? Então, daí o vazio que eu sempre senti na questão do Natal, né? Ali foi corrigido também, né? E voltando aqui na questão do gêmeo,
né? Então, assim, a televisão foi reiniciada, eu coloquei o filme. Nesse filme, eu tive esse olhar sistêmico de olhar para a questão do Natal, e lá no filme também contava a história das gêmeas, né? Que elas trocavam de lugar, e ali, ao trocar de lugar elas reorganizaram a vida delas, né? Então, assim, foi muito significativo, né? Então, assim, a gente tem que saber olhar, né, para tudo que vem para a gente, tirar as lições dali, aplicar na vida da gente também. Obrigada. Aliane está aqui falando E de uma live boa. Obrigada, Aliane. E uma coisa, trazendo um pouco o seu processo, que eu sempre gosto de deixar em claro para quem trabalha com constelação e síndrome do gêmeo sobrevivente, que a síndrome não se resolve, todo esse trauma gestacional não se resolve com uma constelação, não. É todo um processo. não, Porque a gente precisa não só resolver a parte sistêmica, mas resolver todas essas memórias internas. Então, pouco a pouco, a gente vai trabalhando sempre os dois sistemas, a parte gestacional e a parte familiar, e vai ir ganhando essa elaboração de um luto. Porque, no uhum, fundo, é um luto não elaborado, porque a gente nunca teve a consciência, nunca teve as ferramentas para entender e processar essa perda. Não existe um corpo que você faleceu meu familiar, eu vi meu corpo, fiz meu ritual, terminei. Não, a gente tem todo esse vazio interno, vazio de alma, necessidade de conexão com o outro que não aparece, essa busca incansável pelo irmão gêmeo que a gente nem sabe o que a gente está buscando. E uma busca o tempo todo por complementar, por resolver internamente, que a gente precisa ir elaborando pouco a pouco e trabalhando pouco a pouco. E sim, geralmente a experiência que a gente viveu dentro do ventre, a gente repete ao longo da nossa vida. A gente vai atraindo, de certa forma, questões na nossa vida que fazem reviver esse sentimento, essa experiência, em uma busca constante do nosso inconsciente por reparação. Mas, como a gente não consegue reparar o que a gente nem sabe que tem, a gente vai repetindo e repetindo e fortalecendo o sentimento disfuncional. sim. E um hábito também que, agora que eu estou me lembrando, né, que você falou aí do disfuncional, que eu tinha, e hoje eu vejo assim que mudou completamente até o meu paladar. O meu paladar mudou totalmente, porque eu tinha uma questão muito séria com doces. Então, assim, o açúcar para mim era a vida. Eu trocava, tipo, se tivesse um prato de comida, tivesse um prato de doce, com certeza seria o doce, né? Então, assim, foram momentos assim, que eu comia doce, assim, doces, chocolates, assim, era muito, né? Porque tem essa questão da compulsão. Não seria uma compulsão, mas eu comia de forma, às vezes, exagerada. E hoje eu vejo a questão dos doces, o tanto que mudou, entendeu? Essa questão do paladar, né? Tem determinado tempo, parece que eu tenho até uma certa intolerância, né? Ainda como, adoro dos doces, mas com a devida moderação, né? Então, assim, hoje não sinto aquela falta, né? Então, assim, eu queria alimentar o quê, né? É como se fosse a pessoa que também usa algum tipo de droga, né? Uma bebida, né? Você vai se alimentando, você quer suprir o quê, né? Com cada gole, com cada trago, enfim, cada um, né, do gêmeo ali leva para um lado que eu acho que está mais próximo ali, né? Então, para mim, era muita questão dos doces, né? E tem uma outra questão também que sempre chamava muita atenção, a questão, geralmente, as pessoas que têm síndrome, geralmente levam muito para o lado da obesidade, né? No meu caso, eu sentia, eu não tinha a vontade de alimentar, né? Porque você fica lá em ressonância com o que está indo, né? Então parece que eu também não tenho direito a viver,
eu tinha esse sentimento também. O, o pertencimento, né, que a constelação também a gente trabalha ali, o pertencimento, eu tinha muito essa questão do não pertencer, né? Então, com isso, de forma inconsciente, né? Não chega a ser uma tentativa de suicídio, lógico que não. Mas aquela questão do não se alimentar ou perder muito peso antes ali da sua data de nascimento, a partir da ressignificação, eu pude compreender isso também, tá? Ainda não vou dizer que essa parte da perda do peso, eu ainda não estou totalmente curada, não. Mas já amenizou muito, muito. Antes eu associava isso ao inverno, né? Ah, o inverno, os próprios médicos falam, né? Seu corpo trabalha mais, você perde mais peso, mas o meu tem um fundo sistêmico também. E a partir do momento que eu olhei para isso, agora eu já consigo, porque a gente ressignifica, né? Então, vem todo esse processo, cada dia um pouquinho. Bem isso, eu que eu falo para as meninas da comunidade, no nossas aulas de ressignificação sempre, é que o processo de ressignificação é um processo contínuo. É como a gente ir para a academia. Quanto você Sim, mais vai trabalhando, você vai percebendo mais coisas e vai melhorando mais coisas na sua vida. Então, não é uma coisa que muda de um dia para outro tudo, mas o importante do processo de ressignificação é você ter as ferramentas para você também aprender a lidar com as suas questões mais para frente. Como você disse, eu já percebi que isso estava relacionado com a minha síndrome. Eu uhum, estou conseguindo equilibrar-me dentro desse aspecto. Bem na etapa inicial, recém você descobre que você precisa de um acompanhamento contínuo, porque é o sim, momento de a gente perceber tudo e a tendência geral é culpa do gêmeo, é culpa do gêmeo, é culpa do gêmeo. Cara, ele tadinho não é culpado, ele deixa uma marca na gente. E a gente sim, precisa ir trabalhando e curando essa marca, essa feridinha. E é uma ferida bem profunda. Não é uma feridinha, realmente, segundo os estudos psiquiátricos, não existe dor mais profunda que a perda de um gêmeo. E quanto mais cedo, mais potente essa dor. Quando a gente extrapola isso para dentro do ventre, que você não tem ferramenta nenhuma para elaborar as suas emoções, não tem experiência de nada, de como afrontar uma dor, tudo isso vai ficando ainda mais profundo e mais dolorido. Você não tem como lidar com isso. Então, é uma dor que a gente vai soterrando ao longo da nossa vida, apontando muitas coisas que eu sou assim, eu sou toda, eu sou diferente, eu não consigo me encaixar, mas o que estou é buscando no trazer à superfície aquela dor tão profunda. Então, por isso também, muitas pessoas, quando recém estão no processo de descoberta, vem a fase da negação, depois vem a fase de culpar o outro, culpa sim. do gênero, e depois vem a fase de aceitação e realmente de trabalhar esse luto e ir permitindo que, pouco a pouco, as coisas vão surgindo e vão se encaminhando. E a gente também tem que ter consciência, né? Você falou sempre culpar o outro, né? É, e não simplesmente só culpar o gêmeo e também não mudar o seu comportamental, né? Ele tem o papel dele ali, teve, né, o papel ali, ou seja, dentro do útero, ou de fato para quem teve a perda do gêmeo mesmo, né, do embrião, mas eu tenho que ver também o que que eu tenho que fazer e mudar o meu comportamental. Não é simplesmente entrei na constelação, você identificou o gêmeo e ficou por isso mesmo, né? Eu tenho que saber identificar os sintomas, detectei ali com o que está ligado, e agora? O que que eu vou fazer, né? Simplesmente só vai passar? Não, eu mudo meu comportamental. Eu estou vendo esse sintoma, por exemplo, agora, é a questão do gêmeo? Tá, deixa eu acolhê-lo, né? Eu vou fazer meus exercícios sistêmicos. Às vezes eu pego as cartas aqui mesmo, né?
as cartas, faço um alinhamento, né? Vou fazendo. E não só culpando o gêmeo, porque é muito fácil quando você delega seus defeitos, seja lá o que for, para o outro, né? E sem querer mudar e tudo. Mas a gente tem que mudar também, tem que ter a consciência e mudar, e não culpar somente o gêmeo. A síndrome é forte? É. Tem gente que é muito mais intensa? Sim, não vamos negar, né? Mas para mim, a partir do momento que eu detectei e compreendi, a vida se tornou mais leve. Perfeito. Tenho exatamente essa mesma experiência e é a experiência que eu vejo também em todos os nossos alunos na medida em que a gente vai trabalhando a síndrome. E eu sou uma buscadora incansável de me aperfeiçoar nessa área, né? E na medida que eu mais estudo, eu mais percebo quanto a síndrome por si só não, também não é a única causa dentro do nosso ventre, sino que a gente vai tendo certas outras coisas dentro do ventre, certas outras experiências que vão potencializando essa dor, né? Então, uma mãe muito estressada, por exemplo, que chega um ponto em que se desconecta um pouco o vínculo com o filho, mas ela está atenta a aquilo que está ocasionando estresse. Imagina, sei lá, uma mulher que está sendo maltratada no trabalho, está trabalhando em excesso, jornada extra, não sei o quê, o estresse dela por esse ambiente faz com que ela se desconecte também do bebê que está gestando. O bebê Uhum. começa a sentir, olha, não tem espaço para mim. E aí eu vou buscando o que fazer com isso, mas eu já trago uma dor. Eu perdi o meu irmão. Agora estou sentindo que estou perdendo minha mãe. Estou potencializando. Aí eu nasci. Minha mãe estava doente, teve que ficar 2 dias no hospital. Para um bebê que não tem noção de tempo, mais uma perda. E aí a Sim. gente vai potencializando e tem muitas coisas que a gente precisa ir trabalhando ao longo da nossa experiência de vida. Isso, e para mim também foi esse potencializar aí, tive vários fatores, né? A, a minha mãe engravidou de mim muito próximo da minha primeira irmã, né? Minha irmã tinha 6 meses e minha mãe engravidou, né? Querendo ou não, você vê uma pessoa no início do casamento com uma filha de 6 meses, já engravidou de outra, né? Imagina a cabeça da pessoa, né? Então, assim, teve essa questão também, né? Vamos dizer assim, eu imagino que seja um pouco até meio de desespero, né? Que não sabia como que ia lidar ali com a situação, né? Então, querendo ou não, perde-se um pouco, igual você falou, a conexão, né? Às vezes ela ficou tão preocupada que ali ela não curtiu, não pôde curtir a gravidez. Então vem esse sentimento também da rejeição, dessa questão toda, né? Tanto é que a questão da amamentação, eu não consegui. Ela não conseguiu, tipo assim, ela dava o peito, só que eu recusava a sugar, a mamar, né? Então, assim, nessa questão da amamentação, se eu não me engano, eu acho que eu mamei dois, no máximo, acho que 3 meses, né? Então, assim, por isso que tem essa questão, às vezes, também com a questão da alimentação. E hoje eu olho muito para isso, né? Porque o não querer alimentar, né? Eu estou ainda, o que que ainda eu tenho de ressonância com esse gênio, né? Ele não pôde viver, eu estou trazendo isso para mim na forma de não me alimentar, né? Então, assim, eu olho também muito para isso. Então, quando vem essas vontades de não se alimentar, olho para isso. Não, você cumpriu seu papel, eu estou viva, então eu tenho esse direito, né? Isso depende muito também da época de gestação em que você perdeu seu irmão e da forma como foi a perda, porque não é o mesmo um embrião que sumiu, ele não implantou e caiu, que um embrião que foi
teve alguma malformação e foi diminuindo pouco a pouco, pouco a pouco. São duas cenas diferentes. É como se Uhum. hoje a gente estivesse aqui fechado num quarto e você vê a seu ser amado aí fraco, perdendo a vida e você está impossibilitado de fazer nada. Grita para quem? Ninguém vai me auxiliar. Aí, esse registro dessa impotência também pode trazer uma experiência diferente que simplesmente ele sumiu. Sim. E quando você fala dessa questão de alimentação, pode sim, com certeza, ter a ver muito com a forma como você perdeu o seu irmão gêmeo. Você pode, de repente, ter interpretado que o sucesso de você ter se implantado, de você chegar e ter acesso à nutrição, é simplesmente uma deslealdade a seu irmão. Ele não teve Sim. o direito, você sim. Mas também, como a gente sempre fala, tem que olhar o sistema familiar e o sistema gestacional. Quem lá atrás teve problemas de escassez e de fome com quem você está sendo leal. Na verdade, eu sou muito leal a toda a minha ancestralidade feminina. Isso já foi detectado nas constelações, em outros estudos que eu faço, entendeu? Então, assim, já está mais do que registrado. Então, hoje, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar com elas o que é delas, elas abrir o caminho para que eu chegasse até aqui, né? Exatamente. Então, sempre faço esse exercício de deixar com elas. Mas ainda assim, estou no processo. Ainda, várias coisas eu ainda me pego ali, ó. Não larguei o osso ainda não. Estou largando aos poucos, né? Porque não é simplesmente, hoje eu não quero mais, não é isso, né? Tem todo um sistema familiar que a gente tem que honrar, a gente tem que deixar com eles o que é deles, a gente tem que ver toda a história, não ignorar a história, né? Não simplesmente deixar para lá. Mas sim, é a minha história, né? Do lado do pai, do lado da mãe, e tudo que você vai ouvindo ali vai ficando, né, impregnado aqui nas nossas células, né? Então, isso aí também eu vejo, eu trago muito isso lá de trás. Já olhei para tudo isso, né? Então, assim, hoje mesmo eu estava fazendo um outro estudo e veio mais uma vez essa questão dessa fidelidade, da questão com a ancestralidade, né? Porque a constelação é isso, a gente olhar o que vem lá atrás, da raiz, né? Tem Exatamente. coisas que está de agora, sim, mas a maioria das nossas questões está ligada no que veio lá da nossa história, né? A gente está em ressonância com o que aconteceu lá atrás. A Jaque, ela está falando aqui que ela amamentou seus filhos até 2 anos e o outro até 13 momentos de luto com a morte do irmão. Quando se tivesse sido dentro, o luto dentro do processo de gestação, é um impacto diferente que um luto depois do que o bebê nasceu. Com certeza, o bebê percebeu o luto, o bebê percebe todo o ambiente triste que vem ao seu redor, mas se tivesse estado em um processo de gestação, essa tristeza que você sentia dentro, você passa todo esse emocional para o bebê, porque o bebê sente o que a mãe sente. Então, toda essa descarga de hormônios, as diferenças de temperatura do corpo, as diferenças na rigidez muscular, tudo isso o bebê percebe, sente e molda os seus sentimentos. O que acontece quando o bebê já está em 2, 3 anos? O bebê está aprendendo a lidar com a vida imitando seus pais. Então, a forma como os pais dão o exemplo e a reação dos pais frente às atitudes da vida e às atitudes da criança, eles vão formando parte do processo de compreensão e elaboração das emoções da criança.
uma criança de 1, 2 anos, ela percebe o entorno, percebe imediatamente como a mãe reage e ele entende o que é positivo ou negativo para a sua vida. Então, a forma como você tenha processado esse luto é a forma como seu filho está entendendo que deve se processar uma perda. Fica bem essa resposta para você, Jaque? Vou ver se ela responde. Não. Então, falando um pouquinho É da... interessante. É Sim. interessante isso que você falou, porque ela falou que sim, né? Porque pode ser que futuramente essa questão da morte, né, do irmão dela, vai impactar em algum momento na vida do filho, né? Daquele período ali, ela estava amamentando, ela estava de luto, né? Foi uma questão mais, até onde eu saiba, mais trágica, né? Então, assim, isso aí, né, pode impactar na questão da vida do filho. Futuramente seria interessante também fazer uma constelação. A gente poderia até, pensando numa constelação, depende de... Boa noite, Marli. Depende de como a Jaque, você conhece melhor o caso que eu, mas como foi a situação familiar dessa perda. Uhum. Porque depende da causa, depende de como foi levada o luto e como foi levada depois a sucessão. Então, pode ser que as coisas ficaram bem resolvidas energeticamente, como pode ter ficado um emaranhamento. Aí, nesse caso, a constelação seria super necessária para você ficar melhor internamente e para evitar um ciclo de repetição que pode vir nas próximas gerações, como a Dalvenice está trazendo, né? Sim, seria interessante. Sempre que tenha uma energia disfuncional na sua vida, é interessante fazer uma constelação, porque quando algo não está bem encaixado, é porque já está uma energia de repetição tocando o sistema, né? Eu nestes dias estava conversando com uma pessoa que ela queria engravidar por medo de que o filho ficasse sozinho. Isso não é um motivo saudável de engravidar. O medo era que, ao momento, ela e o marido pudessem faltar e o filho já tinha dois. Os filhos iam ficar sozinhos na vida. Então, ela queria um terceiro filho para que houvesse uma maior probabilidade de companhia entre eles. Qual era o alerta que estava sendo ativado que gerara esse sentimento como necessidade de engravidar por algo que não é saudável? É diferente eu dizer, eu quero ter 3 filhos na minha vida porque meu sonho Uhum. é ter muitos filhos, que trazer alguém porque alguém vai faltar. Quem foi aquele que faltou lá atrás? Então a gente chegou a um antepassado que tinha um medo de que o parceiro for embora para a guerra. Como eu sustento se ele não vai vir? E aí vinha um medo de que ela ou o marido pudessem faltar e o menino ficar sozinhos na vida. Então, sempre que há o meu princípio é quando eu devo constelar, sempre que tenha uma justificativa disfuncional, ou seja, algo que você está querendo mudar muito e você não consegue. Sim. Então foi por isso que eu cheguei, por essas e outras, né, que eu cheguei na constelação, né? Eram tantas as questões disfuncionais, eram tantas as perguntas que eu fui procurando em vários processos, né? Então, assim,
eu comecei com uma coisa, o autoconhecimento, fui fazendo as terapias, fui no Reiki, fui fazendo a expansão de consciência, e tudo foi trazendo para mim, né? Como eu já te contei, até que num dos retiros de Réveillon, uma pessoa citou. Eu já tinha ouvido falar de constelação, mas ainda não tinha assimilado. Até que uma pessoa falou, né, o quanto tinha mudado na família dela, guardei aquilo ali na caixinha e fiquei, né? Até que chegou um tempo, eu fui fazer uma constelação por curiosidade. Eu queria entender o processo, né, como que era feito. Fiz por curiosidade, fiquei mais na dúvida ainda quando eu fiz, porque a pessoa que na época que fez, ela não me explicou o que que seria, né? Como a gente sempre faz, né? Para a pessoa que nunca fez a constelação. Mas ainda assim, eu senti, eu falei, não, eu tenho que procurar conhecer isso aqui, que eu estou vendo que vai ter uma coisa mais interessante, né? Então, fui vendo outros consteladores, né? E uns realmente eu vi que era assim, cada um tem uma técnica, né? Assim, para poder ensinar e tudo. Eu vi que alguém ficava muito na técnica mesmo ali e tal, até que eu cheguei na Kátia, né? Então, assim, ali encaixou perfeito, né? Porque a forma com que ela ensinou, né? Para mim foi super mais tranquilo a pedagogia dela, né? Enfim. E até que realmente eu entendi todo o processo, né? Fiz, aí fui fazendo as constelações, aí cada dia, como a gente sempre fala, uma casquinha da cebola ali foi tirada, e foi tirando, vai tirando. É um pouquinho por dia, gente. Não tem como. Tem constelações, tem gente assim que realmente faz, uma constelação já muda, né? Realmente tem constelações assim. Mas eu tenho pessoas que fez uma constelação. Naquela constelação ali, por exemplo, conseguiu destravar o que precisava, de ver o que tinha que ser visto e finalizou ali, né? Se quiser depois futuramente fazer para olhar outras questões, mas o que mais pesava naquele momento de uma vida toda foi destravado ali. A pessoa tomou consciência, mudou o comportamental, ótimo. Mas eu vejo que o meu processo ainda é um pouco mais lento. Eu vou aos poucos, é de acordo, né, com o que o sistema da gente vai permitindo também, né, que tem isso também. Tem dias que ele não, né, o campo a gente sabe que não se abre, aquilo ali é só até aquele caminho, e aos pouquinhos vai se abrindo, e não só para mim, né, mas a gente vê, eu vejo no meu sistema familiar quantas coisas que vão se organizando, né? Quanta coisa que, às vezes, numa constelação ali, fala, tem um objeto que a gente colocou, por exemplo, isso aqui está relacionado a um segredo, né? Mas como a constelação, ela reverbera durante, né, depois de 2 anos até, quantas coisas vêm à tona agora e eu entendo coisas que lá atrás eu não entendia, que eu não compreendia da minha família. Eu digo que não é que o seu processo seja mais lento, mas você resolveu aprofundar muito mais. É como a pessoa que faz um curso básico de inglês. Eu já sei falar o idioma. Tem aquele que vai estudando, agora quero fazer o intermediado, quero fazer o avançado, quero fazer o de manutenção porque eu quero uma conversa fluente e eu vou depois fazer um estágio lá em um país de fala inglesa porque eu quero até perder o meu sotaque. Tem pessoas que vêm por uma coisa pontual e eu não quero saber mais se não é isso, porque meu nível de maturidade energética e emocional deu para isso. Vou citar uma constelação exemplo. Eu lembro que você uma vez constelou o seu cachorrinho. O cachorrinho resolveu o seu problema. Muitas pessoas falam problema resolvido, vida que segue. Tem quem decide, se o cachorrinho resolveu uma vez,
vou trazer o próximo, vou trazer para o meu filho, vou trazer para a minha questão profissional, vou trazer uma solução para a minha vida financeira. Agora estou brigada com a minha irmã, vou trazer essa. Agora eu tenho um problema com a minha mãe. E a gente vai aprofundando e aprofundando mais. E na medida que você vai tendo maior expansão de consciência e maior profundidade, você percebe quantas outras coisas estavam travadas na sua vida que tem uma solução sistêmica que você não havia enxergado por desconhecimento. Sim. E a partir também, né, você falou aí da situação do cachorro, né, que eu trouxe. E assim, depois das constelações, né, da constelação, cessou o problema, né? Porque não é normal, por exemplo, aquela quantidade imensa de cachorro vir para mim. Eu sei que eu gosto do cachorro, eu gosto do animal, mas chegou um ponto que estava assim, o extremo, né? Eu tinha uma questão com um resgatado aqui, que foi o que eu constelei, mas que tinha toda a questão também daquela quantidade imensa que estava chegando, né? O porquê disso? Eu associei isso também com a questão do gêmeo, né? Mas tinha também questões com meu, um dos meus antepassados, né? A gente conseguiu detectar ali. E depois disso, assim, amenizou e muito a questão dos animais que chegam, como chegam, né? Deu uma estabilizada, assim, muito interessante, né? Então, assim, é esse o olhar sistêmico. A gente tem que ver, está acontecendo alguma coisa na sua vida? Tá. Mas por quê? Não é simplesmente só acreditar, né? Ah, está acontecendo a vida. Não, tem um porquê, né? Então, é saber olhar isso e trazer, sempre querer buscar uma resposta. E tem resposta, na constelação tem a resposta, né? Tem a resposta e traz a mudança. Para quem realmente quer entender, se abre, tem a mudança sim. E a Jaque está falando que ela Aí, observou. falando em animais, Ó, falar. chegou, chegou mais uma. Ela está falando que observou que a sua mãe nunca teve a genética na genética familiar ser mãe, mas observou que ela sempre falou do irmão gêmeo dela, qual morreu com mais de 7 dias. Jaque, tem várias coisas aí. É, como estávamos falando, a perda de um irmão gêmeo é uma das dores mais profundas que um ser humano pode ter. Se esse irmãozinho da sua mãe se perdeu com 7 dias, sua mãe não tinha muitas ferramentas para elaborar o luto da perda do seu irmão. Então, o que acontece? Dentro da sua mãe ficaram muitas ausências. É essa busca constante pelo seu irmão em diferentes formas. É um medo, de repente, de se aproximar a um bebê, porque vai perder ele de novo, ativando o gatilho daquela memória inconsciente. Quando a gente, nós mulheres, estamos grávidas, temos nossos filhos, é o momento onde a gente mais projeta as experiências que a gente teve dentro do útero materno. Então, se o luto da perda do irmão, que era algo menorzinho em tamanho que pode ver no inconsciente da sua mãe, não foi resolvido, os filhos, o que acontece muitas vezes? A mãe começa a projetar no filho esse irmão perdido. Então, não é que, no caso, não exista uma genética de ser mãe. Existe um luto muito mal elaborado que não permite uma conexão de amor mais profunda e uma demonstração, né? Mais que uma conexão, uma demonstração de amor mais profundo. Mas quando você fala que existe uma genética familiar, a gente precisa olhar também o passado da família. Esse irmãozinho de 7 dias já com certeza é uma repetição de alguma questão do passado da família. Existe alguma questão que precisa ser visto lá, mas existe uma questão que precisa ser visto a partir dessa perda. O luto de um bebezinho recém-nascido
é muito, muito difícil de elaborar. Existe um filme que se chama Bebê de Novembro. Quando eu assisti, estava livre no YouTube. Ele traz exatamente esse exemplo muito mais magnificado de uma perda de um irmão depois do nascimento. No caso do filme, a mãe tenta um aborto, o aborto foi mal sucedido, mas o irmão nasceu primeiro, ele veio fraco pela tentativa de aborto e depois foi que a mãe se enterou que vinham dois. Ela nasceu. O irmão faleceu nesses primeiros dias, ela sobreviveu, a mãe abandonou e ela foi adotada. Quando você vê ao longo do filme, o filme vai rodando no final da adolescência da menina. Toda a vida da menina, ela está projetando a busca do irmão. Ela projeta o irmão, um amigo da escola, ela não consegue se inserir bem nos grupos, ela tem, no momento que ela foi ter sucesso como atriz numa obra da escola, veio para ela uma imagem dela estar se afogando e se afastando da mão de alguém, que é uma forma de recapitular o momento em que quase perdeu o irmão. Então, você consegue enxergar, quando você compreende com um olho clínico, claro, todas essas dores, mas eu convido você a assisti-la, você compreende quão forte é essa dor inconsciente e quanto isso vai marcando nossas atitudes frente à vida. Ela Porque sempre às vezes, pode nem falar. sempre, às vezes a gente, né, essas questões vêm muito de forma inconsciente, né? Então, assim, às vezes ela falou aqui, né, que ela sempre teve prioridade os filhos homens, né, como prioridade, né? De repente ela está buscando nesses filhos homens o irmão que ela perdeu, né? Às vezes a gente pensa, ah, minha mãe prefere o outro. Não, de repente ela está buscando nesses filhos homens o irmão que ela perdeu também, né? Então, assim, é isso aí que a gente também tem que saber mudar a nossa visão, né? E ter um certo acolhimento também com as coisas como elas aconteceram, né? Às vezes a gente vai muito a ferro e fogo, né? Ah, prefere o outro, não, mas o porquê daquilo, né? Então, assim, vamos olhar o todo, o Exatamente. contexto todo da história. E se você segue se sentindo desfavorecida frente aos seus irmãos, procure olhar através da constelação porque esse sentimento seu de não ser a prioridade dentro da vida do outro. E aí você vai encontrar uma raiz a qual você precisa trabalhar, porque a gente não vai mudar nunca a sua mãe, mas você pode mudar as lentes com que enxerga e as situações da vida e a gente começa a encontrar a nossa paz interna, que é o indispensável para que a vida flua com paz e leveza. Certo, Jack? Muito obrigada por estar Compreendeu? compartilhando toda a sua história. E aí, então, eu acho, da Denise, que deu o nosso horário. Muito obrigada por toda esta conversa. Você trouxe algo Eu que muito mais agradeço. interessante e a gente se segue falando, né? Sim, agradeço as meninas, né, que entraram, a Flávia, que tinha muito tempo aí que eu não via. A Jaqueline é um presente, gente. A Jaqueline, ela não tinha Instagram, ela fez o Instagram hoje para estar aqui com a gente, Nossa, que né? Olha que honra! interessante. Ela fez o Instagram hoje, né? Todas as outras, né? Marli, que eu vi aí também, Liane, O né? Se Frederico teve também mais, estava por aqui. é, todos eles. Muito obrigada, né? A todos vocês. Eliana, obrigada pelo convite, né? Sempre que eu puder
compartilhar, contribuir, estou aqui à disposição, Muito né? Porque obrigada. essa questão das histórias, às vezes a gente acha que a história da gente é insignificante, né? Mas quando a gente vai contando, Olha, nesse queria sempre mandar. serve de exemplo para o outro, né? Quantas Exatamente. vezes nas constelações que a gente sabe que tem ressonância com os outros sistemas, né? E aquilo também traz os exemplos para a gente, a cura também para a gente, né? Só o fato, às vezes, de a gente estar na constelação, quantas vezes que eu estava como representante, né? A gente está numa constelação porque tem ressonância, né? A gente atrai aquilo que está ressonando com a gente. Então, assim, a partir disso, e também, para mim, trouxe muita cura, né? Eu agradeço todo o tempo que eu estive na equipe, que eu fiz a formação, né, assim, todos os dias, né, a gente tem esse horário sistêmico, né, eu sempre trazer, para trazer mesmo a cura para a gente, né, a gente não está curado totalmente, né, 100%, mas é um processo, é um pouquinho todo dia, né, então, assim, eu agradeço muito a todos que contribuíram, que contribuem até hoje com esse meu processo. E Muito estou aí no obrigada. caminho, né? Vamos sim, vamos seguindo. Todos nós estamos nesse processo, né? Aham. Então, e o convite, então, para a próxima segunda, que teremos outra convidada também, contando a sua história e enriquecendo, como disse a Dalvenice, o nosso conhecimento sistêmico, as nossas histórias que inspiram e mostram que existe um caminho. Então, boa noite a todos, muito Boa obrigada por estarem noite. aqui e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, gente.